tarde a todos, muito bom participar mais uma vez de um congresso de fonoaudiologia. Eu agradeço à sociedade, agradeço à comissão científica pelo convite e espero poder contribuir aí nessa discussão tão rica, dividir essa mesa com a Cris e com a Irene, para mim é um prazer, tá? Vamos lá, eu vou compartilhar e a gente vai discutir estes aspectos. Bom, então a nossa mesa tem o intuito de discutir essa assistência do paciente. Vocês estão vendo? Ah, ótimo. Então, a nossa mesa tem esse intuito de discutir essa interface, né, do paciente oncológico e as diferentes atuações que a gente pode encontrar e que a gente pode ter aí nessas possibilidades de tratamentos e nesses diferentes momentos de interface de assistência. E eu vou apresentar um caso para vocês talvez de uma coisa que não parece tão comum, que a gente espera numa frequência menor, e por isso vale a pena a gente destacar alguns dados e por que esse caso foi elegível para a gente discutir hoje aqui no Congresso de Fórum. Então, eu vou apresentar um paciente do sexo masculino, 62 anos, e que tinha um adenocarcinoma na transição entre o esôfago e a parte gástrica. Tá? A gente sabe hoje, as estimativas apontadas pelo INCA, né, as últimas estimativas para câncer de esôfago, a gente tem em média aí 12 mil novos casos por ano, né? Ainda é uma lesão, uma doença que está muito associada com o sexo masculino, mas a gente tem pessoas do sexo feminino com esse diagnóstico. Então, é uma incidência importante e merece uma visão mais ampla do atendimento fonoaudiológico, tanto no momento de intervenção, quanto no que fazer do ponto de vista de reabilitação. O tratamento para essas lesões, ela pode consistir em diferentes combinações, depende muito da localização dessa lesão, e também do tamanho desta lesão e do comprometimento de outras estruturas. Mas o tratamento caminha entre químio e radioterapia pré-cirurgia e depois um tratamento cirúrgico. No caso desse paciente, ele percorreu exatamente este caminho, né? Era uma lesão grande, que já estava num processo de obstrução da luz esofágica, e aí a cirurgia, se fosse primária, seria muito mutilante e provavelmente não chegaria a resultados satisfatórios. Então, o paciente fez um programa de químio e radioterapia, primeiramente, para redução dessa lesão, e posteriormente ele fez uma esofagectomia, e aí ele abordou os 3 campos deste esôfago, e também fez uma gastrectomia subtotal, ou seja, tirou um pedaço do estômago. Qual é o histórico clínico desse paciente, que é um diferencial que a gente tem que entender para a gente discutir lá na frente a programação de tratamento, de exercício e de intervenção fonoaudiológica. Então, ele já era um paciente que estava num processo de DPOC descompensado, e ao longo dos 4 meses antes do diagnóstico definitivo da lesão, né, do tumor de esôfago, ele perdeu 20 quilos num processo de 4 meses. E aí, na internação, ele evoluiu com pneumotórax, teve que ser entubado por essa complicação pulmonar, respiratória, passou um tempo entubado, e aí foi para a extubação e teve falha nesse processo de extubação, e para não entubarem novamente, eles fizeram uma traqueostomia para ele ventilar o pulmão e sair dessa descompensação pulmonar que ele se encontrava, tá? E aí, neste período, logo após a cirurgia, esses pacientes ficam com um dreno em região cervical, normalmente, para drenar os líquidos e os fluidos que são promovidos pela própria cirurgia, pela própria manipulação estrutural.
Neste dreno tinha uma saída considerável de secreção e de secreção amarelada, que a equipe médica, a equipe da cirurgia, até pelo tamanho e pela extensão da manipulação, eles suspeitavam que esse paciente tinha uma fístula, né, que é um fechamento inadequado ali daquela estrutura que foi suturada, que comunica duas áreas que não deveriam comunicar, e por este motivo a equipe médica estava bem apreensiva, que é uma coisa que pode acontecer com os pacientes com lesões de esôfago. E aí, depois de ele já ter falhado no processo de extubação, estar traqueostomizado, e com esses indícios de uma presença de uma suposta fístula em região ali de esôfago proximal, né, que não é mais esôfago, que era uma reconstrução com jejuno, ele foi chamado para, a equipe de fonoaudiologia foi chamada para responder a um parecer com o paciente ainda na unidade de internação na UTI, para uma avaliação de como é que estava essa dinâmica de deglutição diante de todo esse processo que ele passou, e com um objetivo muito específico de iniciar o processo de decanulação deste paciente de uma forma segura. E aí, com todos esses dados, o que a gente imagina encontrar deste paciente? Chama muita atenção, né, Camila? Tanto que a abordagem ou assistência ao paciente oncológico, especificamente ao câncer de cabeça e pescoço, a gente tem que pensar nessa assistência integral. Observa quantas decisões foram feitas, né, pela equipe médica, né, quanto ao tratamento, em que momento traqueostomizar, né, possibilitar conforto. Então, é um atendimento realmente integrado, e geralmente ele está muito mais integrado nos hospitais oncológicos. Não, o hospital oncológico não é uma realidade do nosso país, não são todas as cidades ou capitais do nosso país que a gente tem um hospital oncológico. A gente tem unidades de alta complexidade, que é o NACOM, a gente tem hospitais gerais, que são CACONs, que são centros de alta complexidade, mas não necessariamente eles são hospitais exclusivos oncológicos. E, geralmente, os centros de tratamento oncológicos, eles têm excelência no cuidado e na assistência desses pacientes. Então, assim, era só para completar essa ideia, como na cidade do nosso país. Brasília não tem um hospital oncológico. Parece que teremos daqui 5 anos, mas, por exemplo, por enquanto nós temos o NACONs e CACONs. Então, agora, dando continuidade aí do que a gente espera desse paciente na UTI. Você quer comentar o que espera, Irene? Ou a Camila já conta para a gente? Como é que seria? Eles que mandam. Camilinha, posso fazer algum comentário? Pode, a pena, contribuição. Vamos lá. Não, caso muito bom, com várias coisas que a gente realmente tem que pensar aí nesse passo a passo, né? Então, só me responde uma coisa, quando a equipe chamou a fono para entrar, essa fístula já tinha sido fechada ou não? Ainda não. Ainda não. Um pós-operatório bem recente, a fístula ainda não se tinha nem confirmação que ele tinha fístula, porque a gente não tinha para validar essa fístula, era uma hipótese da equipe médica que ainda não tinha sido solucionada. Então, a avaliação seria, a gente faria a avaliação presumindo que ele teria esta fístula, tá? E a avaliação estava bem destacada, diluição de saliva e processo de decanulação. Perfeito. Então, primeira coisa, provavelmente vocês devem ter manipulado a cana, desinsuflado o cuff, e aí pensando, era um adenocarcinoma de esôfago, né, associado a uma intubação, um processo de reintubá-lo difícil, então ele teve que evoluir para uma traqueostomia. Então, eu fico pensando como é que deve estar essa laringe dele, em relação à paralisia de prega vocal ou não, como é que está essa qualidade vocal mediante a isso, né, que se ele não tiver paralisia de prega vocal, uma imobilidade laringe, a gente está no lucro, né, para essa reabilitação. Então, primeira coisa que eu pensaria de cara, como é que está essa qualidade vocal mediante todo esse processo. E até mesmo na fase pré-tratamento, né, gente? Ele até poderia ter na fase pré-tratamento, lá naquela fase que ele tinha um tumor, ele já podia, além da sequela em relação a uma redução importante da ingesta oral, por isso que ele perdeu 20 quilos,
né? Além dessa redução, ele já poderia ter uma imobilidade de prega vocal por pressionamento desse tumor. Então, assim, podia ser uma sequela, né? A gente tem tido a chance de acompanhar esse paciente no diagnóstico aqui em Brasília, que aí a gente, ainda na presença do tumor, a gente avalia o paciente, porque tem um recorte do acolhimento dos pacientes que vão para a oncologia. Mas vamos lá, vamos ver, Camila, o que a gente encontrou? Isso, e essa reflexão, né, do que você espera encontrar, ela caminha exatamente para esse raciocínio que a Cris fez, porque o paciente com lesão de esôfago, além dele chegar com todas as sequelas do tratamento, ele chega com as sequelas do processo do não diagnóstico, né? E muitos desses pacientes se comportam como uma disfagia sarcopênica, por essa perda de peso muito abrupta, num período muito curto de tempo, e por perder essa massa muscular de uma maneira muito rápida e sem programação e sem recontrole dessas estruturas, dessa função da deglutição. E aí às vezes você espera as alterações esofágicas e negligencia as alterações de fase oral, de força de língua, de tempo de sustentação de laringe, que foram comprometidas por essa perda de peso muito acentuada. Então, esses dados são importantes. O DPO descompensado, além dele poder ter a paralisia de prega vocal, ele pode ter um tempo de fechamento de glote, né, de prega vocal, no momento da deglutição mais curto. Todos esses aspectos, não só a cirurgia, né, o tratamento radioquímio prévio que ele tinha feito hoje, levaria ele a ter um quadro de disfagia ou de disfonia importante. Bom, como é que a gente encontrou esse paciente no leito? Traqueoplástica, cuff insuflado, muita flacidez, muita redução de força de órgãos fonoarticulatórios, uma estase na cavidade oral de saliva, mas nada muito importante, com deglutições sistemáticas e espontâneas de saliva, e neste momento, que foi a pergunta que a Irene fez, eu não respondi tudo para a gente conseguir raciocinar, mas normalmente, quando esses pacientes têm essa fístula, essa suspeita de fístula, os cirurgiões, eles pedem para a gente não fazer com que aquele paciente tenha muito esforço, ou na manipulação da tráqueo, ou na tosse, ou até mesmo na seleção de alguns exercícios. Porque dependendo do impacto do exercício, do esforço, da quantidade de tosse que aquele paciente pode ter, a gente pode potencializar essa fístula, né? Então, a pergunta da Irene é porque ela já sabia, né? Claro que não, não é? Sabia da sua experiência, né? Mas é exatamente isso, porque a gente vai ter que, mesmo só o fato da manipulação de cuff, muitas vezes você pode prejudicar essa fístula. Então, os médicos queriam entender como é que estava a fisiologia, como é que estava esse processo, se ele dava conta, né, de uma deglutição eficiente, para a gente depois manipular esse cuff sem que ele tivesse tanta tosse, tanto desconforto e comprometesse essa fístula. É um dado que ele é muito particular, né? A gente está trazendo a particularidade da particularidade, mas é para a gente destrinchar todas as possibilidades deste perfil de paciente e de todas as coisas que vocês podem se deparar aí na clínica fonoaudiológica nesse processo de reabilitação. Tá bom? E o quão importante é ler o prontuário e discutir com a equipe antes de chegar, entrar no automático. Nossa, tem tais que tem que parecer, eu já vou desinsuflando o cuff e tal. E aí depois eu vou procurar o fisioterapeuta, depois eu vou procurar um intensivista. O caminho tem que ser o contrário, porque aí muda a sua decisão, né? Nenhum caso é igual ao outro, né? Eu tenho que ter a particularidade realmente do raciocínio clínico. E pelo parecer, se você não tiver essa discussão, a primeira coisa que você vai fazer é manipular o cuff, né? Porque a estratégia é o processo de decanulação. Então, essa discussão, esse entendimento da fisiologia e do processo é fundamental para a gente criar aí um atendimento de qualidade
destes pacientes. Vamos lá. Aí, antes da gente avaliar clinicamente esse paciente, a gente fazer a avaliação de alimentação e ver como é que estava a fisiologia da deglutição, a gente conversou com a equipe médica e, por todo o histórico dele, a equipe médica solicitou um exame objetivo da deglutição antes mesmo da manipulação do cuff. Não é a rotina, tá? Acredito, de nenhum serviço, até porque a gente perde muitos dados de fisiologia e de raciocínio clínico quando a gente faz um exame objetivo da deglutição antes de uma avaliação clínica da deglutição, mas o que eu estou trazendo para vocês é que tinha uma justificativa, né? Tinha uma linha de raciocínio para que isso fosse feito. E aí eu trago dados para vocês terem aí na manga, né? A esofagectomia, ela tem diferentes tipos de complicações e uma delas é a fístula, que pode acontecer em até 43% dos casos e tem uma incidência muito maior em pacientes que fazem rádio e quimioterapia antes do processo cirúrgico, que era a característica do nosso paciente, tá? Então, fístula em paciente com lesão de esôfago que fez cirurgia depois de radioquimio é uma coisa que deve sempre ser, se ligar a anteninha, se ligar a luzinha para ficar atento para essa possibilidade, para esses achados, para esses sinais, e até mesmo questionar a equipe médica. Não tem a possibilidade de ter nada de fístula, eu posso ir mesmo, eu posso avaliar, quer que espera mais uns 2, 3 dias depois da cirurgia, enfim, vocês também terem esses insights e essa linha de raciocínio. E aí, o motivo da escolha, né, deste caso, é porque as cirurgias de esôfago, né, após os processos de tratamento de lesões de esôfago, eles abrangem todos os aspectos importantes da fisiologia normal da deglutição. E os estudos já apontam que pacientes que fazem cirurgias esofágicas e fazem um processo de avaliação, eles têm um atraso no fechamento da laringe, né? O processo de fechamento da laringe, ele é mais lentificado. Esses pacientes podem ter, sim, uma redução da movimentação iolaríngea, da elevação e anteriorização da laringe. A gente sabe que o esfíncter esofágico superior, ele age de maneira indireta neste processo, né? Se ele está mais rígido, se ele está com uma estenose, se o esfíncter, né, se foi feita uma reconstrução ali naquele processo, ou se ele foi irradiado e essa musculatura que faz o processo de elevação laríngea não está funcionando plenamente, eu posso ter essa alteração. O que a Ireninha mencionou, as paralisias de prega vocal ou imobilidade de prega vocal, que é uma coisa que ocorre numa frequência importante nesses pacientes, depende muito de centros de estudo, de cirurgião para cirurgião, de localidade, se foi um paciente que foi diagnosticado mais tardiamente, então ele pode ter mais ou menos incidência de mobilidade de prega vocal, que leva, né, a uma aspiração destes alimentos de qualquer consistência, que pode chegar a 81% dos casos, né? Além do processo de estase ali, que pode ser secundário à elevação laríngea, que pode ser por conta da redução da abertura do esfíncter esofágico superior, ou até mesmo por conta de todo este processo de emagrecimento acelerado que estes pacientes sofrem. Então, o paciente de esôfago, ele atende a quase todas as demandas que a gente tem que trabalhar no nosso processo de reabilitação, né? Então, é muito importante e ele é bem interdisciplinar mesmo, né? Ele não está só para disfagia, como ele não está só para voz, ele abrange todos estes aspectos. Uma alteração importante na biomecânica, na qualidade de voz, e duas alterações bastante evidentes, né, que é o risco de penetração e aspiração e resíduo, né, de muito resíduo por toda essa sequência de raciocínio que a gente tem que ficar muito alerta. Maravilha. E aí eu vou mostrar para vocês a primeira videoflúor dele, quando ele ainda estava traqueostomizado, que foi o primeiro momento que ele colocou o alimento da boca depois desta intervenção. Tá rodando? Só me faz um...
Cuff Tá rodando. insuflado, desinsuflado, com válvula, sem válvula, Cá? Como Ele foi? estava com o cuff insuflado, porque a equipe só queria que a gente manipulasse depois de ver como é que aconteceria este exame. Eles sabiam que tinha uma probabilidade de ter uma alteração mecânica muito considerável. No entanto, que foi solicitado para a gente, neste momento, que só avaliasse a dinâmica, o processo de descida do alimento e visualizasse se tinha ou não fístula e não desse uma quantidade grande de contraste para este paciente, que eles queriam ver como ele iria evoluir depois, tá? Então, aqui, eu vou rodar mais uma vez. Pela dinâmica da deglutição, é 3 ml de néctar, a gente não vê alteração de penetração e aspiração durante, antes ou após a deglutição, a gente vê estase ali em região de valécula, tem descendo um pouco de alimento ali em região de recessos, e em um momento a gente desce o exame para ver, né, como é que está essa região esofágica, e a gente vê ali um feixe um pouquinho diminuído na luminosidade da descida do alimento neste processo, tá? Foi um exame pontual mesmo, estrutural, principalmente, né? Ele teve o valor topodiagnóstico de avaliar a estrutura e essa possível ou não fístula. Com mais respaldo e solicitação de equipe médica do que de equipe da fonoaudiologia. O que normalmente acontece ao contrário, né? Normalmente é a equipe de fonoaudiologia que indica o melhor momento da realização de um exame objetivo de deglutição. E aí também foi feito uma avaliação estrutural antero-posterior, para ver como é que estava o trânsito esofágico deste paciente. Agora ele vai deglutir. Então, a gente vê as estases aqui, né, nas valéculas, nos recessos, a descida do alimento, e o laudo de alteração de presença ou não de fístula não é um laudo fonoaudiológico, ele é um laudo médico, tá? O departamento de fonoaudiologia realiza este exame em conjunto com a equipe médica, mas a indicação se tem ou se não tem fístula é um laudo médico, a gente trabalha em conjunto. E aí foram essas orientações que foram dadas, né? Essa introdução de alimento. E o laudo inicial era que este paciente não tinha fístula, e foi esses dados que a gente passou para a equipe médica, e eram esses achados que a gente tinha para definir as nossas próximas estratégias. E aí, vocês fizeram a opção de desinsuflar o cuff na hora que vocês identificaram no exame que não tinha fístula, vocês chegaram a desinsuflar e colocar uma válvula para testar com a válvula de fala? Não? Não, neste momento não. Poderia até ser uma possibilidade também, né? Normalmente é uma possibilidade, isso é feito, né? A gente faz, né, com o cuff insuflado, com o cuff desinsuflado e cânula aberta, com o cuff desinsuflado e válvula de fala, com o cuff desinsuflado e êmbolo da seringa, mas neste caso específico não, pela dinâmica da solicitação. Né? Provavelmente, se fosse para a gente definir estratégia de alimentação, essa conduta estivesse sido liberado pela equipe médica a manipulação do cuff, essa conduta teria sido tomada. Tá? E aí, qual é a primeira estratégia? Né? Depois disso, o paciente voltou para a unidade de internação e foi atendido durante um período na internação com o objetivo de decanulação e reintrodução de alimentação por via oral. E aí, quais são as primeiras estratégias que a gente faz com esse paciente? Qual a melhor consistência? Normalmente, qual a melhor manobra? O que a gente espera encontrar disso? A gente tem já... Deixa eu só colocando já duas perguntas aqui do chat que tem relação com esse momento.
A Vanessa Santos pergunta se o BDT também é utilizado para avaliar fístula traqueoesofágica. Essa é a pergunta dela. Se o quê? Se o V? O BDT. Blue Dye Test, Cá. Isso, Blue Dye. Eu não tava conseguindo traduzi-lo. Vanessa, obrigada pela pergunta. Algumas vezes a gente faz isso sim, tá? Na clínica, o médico pergunta, e a gente tem suspeita de fístula, vocês dão uma avaliada na deglutição de saliva, cora a cavidade oral, que a gente vai ver se saiu alguma coisa pelo dreno na cor azul, tá? Isso acontece tanto em algumas cirurgias de cabeça e pescoço, quanto algumas cirurgias de esôfago. Mas ele não necessariamente, ele é sempre, né, ele pode ser um falso negativo. Então, a gente tem que ter isso em mente e tem que discutir isso com a equipe, que às vezes pode ser que não saia no dreno este azul e o paciente tenha, sim, uma fístula ali, porque ele pode ter uma fístula que a gente chama fístula de fundo cego. O que é isso? Ele tem a fístula, o trajeto fistuloso está ali, mas a parte, né, externa, ela já está em processo de fechamento. Então, você não tem esse extravasamento do azul, ou pela própria pele, ou no dreno, tá? Mas é uma estratégia que a gente também usa em alguns casos. A gente só tem que deixar esse aspecto aí na cabeça para a gente não correr o risco de comer nenhuma bola, tá? Eu acho que, dando continuidade a esse raciocínio, a Simone Figueiredo pergunta sobre quais seriam os exercícios contraindicados, né, quais seriam eles, e a Alessandra das Dores pergunta sobre a autonomia profissional em relação às nossas decisões. Eu acho que, Alessandra, eu queria que você esclarecesse um pouquinho o que você está perguntando dessa autonomia profissional, porque eu acho que tem várias decisões que a gente toma, várias decisões que a gente vai tomar em conjunto com a equipe mesmo. E a ideia não é tomar essas decisões sozinhas, né? Se você quiser esclarecer, eu leio aqui. Com relação aos exercícios, enquanto a colega fala sobre autonomia, com relação aos exercícios, normalmente esses pacientes, se não tiver fístula, eles não têm grandes restrições de exercícios no primeiro momento. A não ser os exercícios de muito impacto, que dependendo do tamanho daquela reconstrução, se foi difícil, se o cirurgião acha que você pode entrar com os exercícios de empuxo, por exemplo, para melhorar a qualidade vocal, e isso pode atrapalhar o processo de cicatrização, eles são contraindicados. Então, na maioria, são exercícios que têm muito impacto, grande esforço, tá? E isso é discutido com a equipe médica. Apesar da gente ter autonomia na seleção do exercício que a gente vai entregar para aquele paciente, a gente conversa, o que você achou na cirurgia, pelo processo de cicatrização, pelo que você está vendo do dreno, da característica da pele, se tem edema, se não tem, se está hiperemiado, se não está. A gente faz exercício de esforço, tudo bem? Pode fazer nesse caso? E às vezes ser bem específico, né? Até a Irene que me ensinou isso, porque às vezes você a gente faz exercício de esforço, ou a gente faz exercício para coaptação glótica, só que não é a realidade de um cirurgião saber qual é a intensidade do nosso exercício de coaptação glótica. Então, às vezes, especificar, é um exercício que faz soco, o paciente faz força torácica, tudo bem fazer agora? Então, ele é muito... isso é muito discutido, isso é muito em parceria com o cirurgião, sim, e com a enfermagem que estiver cuidando daquela ferida operatória, tá? Da autonomia, a colega falou, o que seria? Talvez seria a autonomia de não desinsuflar o cuff, seria isso? Eu estou... Assim, em relação ao videodeglutograma, na execução do exame. Então, o exame de videodeglutograma, ele pode ser feito por um fonoaudiólogo, a gente tem autonomia na decisão de estratégias que tenha relação com a atuação fonoaudiológica.
Então, que consistência eu vou empregar, que manobra eu vou fazer, se eu sei que o paciente está aspirando, não, espera mais um pouquinho, que eu preciso testar tal manobra, e talvez isso elimine a aspiração, tá? Essa é o papel do fonoaudiólogo na realização da videofluoroscopia da deglutição, que é realizada em parceria com o radiologista, com o técnico de raio-x e com uma técnica de enfermagem, porque pode ter várias complicações durante este processo. E realmente a parte esofágica, apesar da gente conhecer da anatomia, até inferir que possa ter uma estenose, que possa ter uma fístula, que possa ter um aleitecimento no esvaziamento esofágico, isso é de competência do radiologista nos assessorar neste diagnóstico. Tá? Por isso que o laudo sempre é dado em conjunto, né? O fonoaudiólogo vai descrever todas as questões funcionais orofaríngeas e o radiologista todas as questões esofágicas. E esse laudo, ele é assinado em conjunto. Então, eu acho que a gente tem bastante autonomia, né, para elucidar. O exame tem que ser elucidativo, mas em algumas situações a gente pode ter um limite, que foi a discussão da Camila, né, apesar das 4 possibilidades de desinsuflar o cuff, de fechar o cuff, etc., em alguns casos, dependendo da hipótese, né, você tem um risco muito grande, então você vai colocar isso na balança, mas a gente tem autonomia até para essa discussão, né, tudo isso tem que elucidar. Isso você vai ganhando no tempo também, né? Tanto com a experiência do dia a dia de fazer exame, quanto com a sua relação com o seu colega de trabalho. Que pode ser o médico, que pode ser o técnico de raio-x, e aí vocês vão tomando essas decisões juntas. E normalmente eles pedem a nossa opinião também, assim como a gente pede a opinião deles. Não é uma coisa unidirecional, tá? Ela parte de todos os âmbitos. Deve partir de todos os âmbitos. O Anderson está perguntando se afinal desinsuflou o cuff e como é que foi o desfecho em relação ao caso. Acho que são as próximas, as cenas dos próximos capítulos. Essa que é a ideia mesmo. Então, você chegou no horário que a gente vai discutir a partir dessa videofluoroscopia, mas de qualquer forma a gente tem 15 minutos até o desfecho para a gente finalizar 4h30, tá? Para a gente passar para o outro caso. Combinado. Então, essa estratégia era essa. A primeira estratégia era essa, Anderson, desinsuflar o cuff, que agora a gente já viu que não tem fístula, ele pode tossir, ele está engolindo bem saliva, ele está lidando bem com isso. Então, este era o foco neste momento, manipulação de cuff e reintrodução de alimentação por via oral. O cuff, e ele ficou bem, né? O cuff não estava ali para uma proteção de um paciente hipersecretivo, que não deglutia saliva, que não lidava com a sua fisiologia da deglutição. Ele foi colocado, a traqueostomia foi colocada, lembrando, para auxiliar no suporte ventilatório do pulmão. Então, este cuff tinha essa função, está ali para isso. E aí, secundário a isso, ele ficou até a definição se o paciente tinha ou não fístula. Então, desinsuflou, o paciente ficou bem, ele fez a frequência de terapia diária, porque estava internado, né? Então, a terapia intensiva do atendimento fonoaudiológico à beira-leito, para reintrodução de alimentação e para exercícios e retirada dessa traqueostomia. Normalmente, a melhor consistência para estes pacientes são as consistências mais finas, então a gente trabalha entre as consistências de néctar e mel. Normalmente, né, pensando naquela fisiologia, o paciente precisa ter uma manobra que auxilie um pouco mais na ejeção e no processo de fechamento daquela prega vocal, e os exercícios têm que estar muito associados e muito focados neste primeiro momento na função de deglutição. Então, sempre está associado a este processo de função. Ele foi muito bem, ele evoluiu muito bem neste processo da internação. E aí, ele foi para casa, comendo uma consistência néctar, e, de repente, um dia ele passou mal e internou porque referia que estava se sentindo entalado. E aí, ele evoluiu com uma nova complicação,
que é mais uma das complicações que podem surgir com esses pacientes, que foi uma estenose, né? Então, ele evoluiu com uma estenose, é uma das complicações da esofagectomia, acontece numa proporção alta de pacientes, principalmente se eles forem irradiados previamente, tá? Então, ele teve essa estenose esofágica. Do ponto de vista fonoaudiológico, você não trabalha diretamente nessa estenose esofágica, é uma conduta médica, o processo de dilatação. E aí a gente usa a nossa autonomia, sim, para junto com o médico falar, olha, clinicamente está com sinal de que aqui não é disfagia alta, as queixas, os achados, são sugestivos de uma alteração baixa, pode ser que tenha uma dilatação, pode ser que tenha uma estenose. Será que não seria ideal um processo de dilatação? Então, você tem autonomia para ter essa discussão e essas inferências. E aí ele foi encaminhado para um processo de dilatação esofágica, que é você entrar com um endoscópico naquela região do esôfago e você infla um balonete como se fosse o balonete do Cuff, né? Tem diferentes quantidades de ar que você coloca nesse balonete e você dilata esse esôfago de uma maneira mecânica para que passe o alimento. E aí, depois desse exame, a gente já falou, depois que ele fizer a dilatação, a gente já vai direto para a Vigioflúor para testar as outras consistências, para ver como é que ele está, e aí sim avaliar a dinâmica da deglutição como um todo, e aí eu vou rodar para vocês verem. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Eu tenho, Cá. Essa estenose, ela evoluiu depois de quanto tempo? Ele ficou quanto tempo em reabilitação enquanto internado, até ele ir para casa e complicar? Qual foi o timing disso? Deixa eu só apagar aqui, deixa eu só tirar o áudio desse... Eu acho que foram uns 3 meses, 2 meses. Isso, foram 2 meses. Foram 2 meses, tá? Ele foi para casa, estava fazendo fono, estava comendo néctar, toda a sessão referia, um pouco parado. Neste momento já estava sem traqueostomia, mas assim, não conseguíamos evoluir na consistência, tá? Não era um paciente super aderente à fonoterapia, não era um paciente que fazia exercícios como deveria, mas vinha evoluindo bem. Era um paciente que ele era professor universitário de uma grande universidade de São Paulo, e ele dava aula de economia, e ele amava dar aula, e ele estava, além de estar afastado, ele também, já adiantando, ele estava disfônico. Então, acho que tudo isso fazia ele não aderir a este processo de reabilitação, né? Estava num momento não aderente ao processo de reabilitação. Mas para a evolução da estenose foram 2 meses pós-cirúrgico, só que ele já tinha feito rádio antes, né? Então, pós-rádio foi mais ou menos uns 3 meses e meio após todo o processo. Tá. Eu só gostaria de reforçar que, por mais que o raciocínio clínico e a avaliação clínica ela é imperiosa, mas a gente só consegue elucidar tudo que a gente discutiu até agora com a avaliação objetiva. Não é um caso que seja possível avançar o raciocínio se a gente não tiver avaliação objetiva. Então, é o que eu falei no começo da apresentação, tem que pactuar um espaço em algum lugar na cidade ou próximo da cidade para fazer um exame para elucidar o caso. Porque não dá para avaliar uma fístula se não for com um exame baritário. Mesmo que seja um EED, né, que é estático, né, que é um esôfago, estômago e duodeno, mas não é possível elucidar o caso e avançar no diagnóstico e na condução do caso sem o exame objetivo. A clínica não é suficiente. Isso. E aí a gente começou o exame com líquido, né? Por que a gente começa com líquido? Como tinha suspeita de estenose, tinha acabado de fazer a dilatação, vamos avaliar com líquido para ver se o líquido passa, né, nesse trânsito aí esofágico depois dessa dilatação. E aí essa foi a deglutição de líquido, desce, visualiza, vê como é que está o esôfago, vê se não entrou nada em via aérea, mais uma colher de líquido, e posteriormente a gente vai ver o líquido contínuo.
Depois fala um pouquinho do aporte calórico, se ele melhorou o aporte calórico ao longo dos 3 meses também. Aí a gente entra aqui, a gente vê, né, que tem uma alteraçãozinha de elevação laríngea, tem uma penetração e aspiração discreta durante a deglutição. E aí, entrando na pergunta da Cris, lembrando que esse paciente lá atrás que eu contei, ele também mexeu em estômago. E normalmente esses pacientes que fazem cirurgias esofágicas e mexem no estômago, mesmo só a cirurgia esofágica, eles ficam com uma inapetência muito grande. Então, a gente ainda tem que enfrentar este dilema, tá? Da reintrodução de alimentação e do aporte calórico e nutricional, que muitas vezes ele fica falho, porque o paciente, ele se sente saciado muito rápido. Então, era isso, tá? O exame dele tinha uma alteraçãozinha de deglutição, aqui é o pastoso, o líquido espessado, o pudim. Então, a gente vê algumas estases em valécula, em esfíncter. Deglutição múltipla reduz, mas não elimina por completo. Então, esse era o paciente pós 3 meses e meio de rádio e pós-cirurgia. Eu vou pular o néctar, porque o achado é o mesmo, só para a gente conseguir terminar o horário, tá? O laudo, uma disfagia orofaríngea moderada, tinha redução de elevação laríngea, redução estase na valécula, no esfíncter, aspira discreto durante a deglutição e após a deglutição de líquido, e a manobra de queixo baixo eliminava. E aí, com esses achados da videofluor, para que caminho a gente iria pensando em reabilitação da deglutição? Quais seriam, né? A gente faria um programa fechado, a gente selecionaria destes exercícios qual que seria o mais indicado, qual seria a frequência, como que seria a discussão, e até a discussão, que aí eu abro para a Cris e para a Irene, pensando que o paciente tem estenose, né? Teve a estenose, dilatou, e aí o quanto que ele deglutir pouco e poucas consistências, pouca diversidade de consistência, pode favorecer ou não o retorno desta estenose. Antes da Irene responder, e depois eu posso comentar também, deixa eu só aproveitar a Viviane Bacelet, que ela ainda pergunta, ela faz uma pergunta sobre o Blue Dye. Se o paciente com câncer de cabeça e pescoço, na primeira vez, se desinsuflou o cuff, ou seja, se o paciente tolera bem o cuidado do cuff desinsuflado e se já avalia a dieta, ela está perguntando. Então, nem sempre se faz o Blue Dye no paciente com câncer de cabeça e pescoço e se ele toleraria o cuff desinsuflado e avaliação com dieta. Nem sempre faz Blue Dye em paciente com câncer de cabeça e pescoço, a Irene acho que dá até aula disso, fica-se à vontade, Irene, para falar qualquer coisa. Às vezes, na verdade, a gente nem faz o Blue Dye. O Blue Dye, o protocolo Blue Dye, a gente nem, muitas vezes, é muito raro a gente fazer com paciente de cabeça e pescoço. Às vezes, a gente cora a cavidade oral para ver alguma potencial alteração. Que, ao passar das nossas experiências e do que a gente encontra nos hospitais, a gente faz cada vez menos, porque tem outros indícios que vão dizer que aquele paciente está tendo saída de alimento ou de saída pela traqueostomia. Então, nem sempre a gente faz com critério, para não ficar corando toda vez a cavidade oral de azul. Tem todas aquelas questões do quanto que isso é tóxico ou não para o paciente, o quanto que isso pode ou não ser prejudicial. Então, ele parece que é uma coisa simples, mas tem que ser usado com critério. E não necessariamente, se um paciente tolera cuff desinsuflado, a gente já avalia a dieta. São 2 fatores. O primeiro é a liberação médica do ponto de vista cirúrgico, principalmente se esse paciente tiver uma reconstrução microcirúrgica, tá? Porque a colocação de alimento ali, Vanessa, ela pode atrapalhar todo um processo de tratamento médico, e atrapalha mesmo. Então, a gente primeiro tem que ter essa liberação.
E além dele ficar bem com o cuff desinsuflado, ele ter uma deglutição que você avalia e diz que com o alimento aquilo seria melhor ou seria avaliado. É a Viviane, tá? Ao invés de Vanessa. Viviane, desculpa. Quer Você quer comentar, Irene? Sim, obrigada. É exatamente o que a Ká colocou, Viviane. Na verdade, até a questão do Blue Dye, a Ká falou super bem. Quando você fala de Blue Dye, você está falando do protocolo propriamente dito, é você corando a cavidade oral de 4 em 4 horas, durante 48, 72 horas, né? Você está corando sempre para verificar se esse paciente está aspirando ou não. O que a gente faz mais no dia a dia é o Blue Dye Test. O que a gente tem feito, desde a minha época, né, do AC Camargo, mas esses pacientes da cabeça e pescoço, ou, né, esses pacientes oncológicos, com envolvimentos de região, né, esofágica, às vezes a gente já sabe que ele está realmente aspirando, então não há necessidade que você não vai mudar a sua conduta por ter saído ou não a saliva azul pela tráqueo, não é porque saiu azul que você vai reinsuflar, e aí você vai deixar de trabalhar exercícios importantes, né, para essa reabilitação. Então, depende, né, e depende do caso, e tem casos de pacientes que aspiram muito a saliva mesmo, e que deixar esse cuff desinsuflado realmente não vai funcionar, né, igual esse caso do paciente da Camila, que realmente não podia deixar desinsuflado por todas as questões de fístula envolvida, né, então, na verdade, o teste do corante azul, né, a gente nem, nos Estados Unidos, eles nem usam mais, e na verdade não é nem por causa da toxicidade, é por causa dos falsos positivos e negativos, que eles viram que realmente muitos, que a sensibilidade e a sensitividade desse teste não é grande, então eles deixaram de usar porque eles não acreditam 100% na resposta que o Blue Dye fornece, né, então não é só por uma questão de toxicidade, quando a gente fala de toxicidade do Blue Dye, é quando você coloca uma grandíssima quantidade mesmo pela gastrostomia, para ver se o paciente tem refluxo, aí dá uma discussão enorme sobre isso, né, mas é só respondendo a sua pergunta. E aí, voltando ao caso, Camila, caso muito interessante, não sei se eu me perdi, mas você não chegou a falar se teve paralisia ou não de prega vocal, né? É o próximo mais cedo. Porque eu estou raciocinando até em tipo de exercício, né? Para vocês pensarem no exercício junto, para gente. Exato, eu acho que talvez seja interessante, exato. Essa é a naso dele, tá? Então, muita estase de saliva, uma saliva espessa, grossa, é característica dos pacientes que têm lesão de esôfago por conta de produção de enzima mesmo, de cirurgias de esôfago, não, de estômago. Então, além disso, ele também foi irradiado, não foi na região cervical, mas também altera um pouco essa dinâmica aí da saliva, e tem uma paralisia unilateral de prega vocal ali, em posição paramediana, tá? Uma paralisia de prega vocal esquerda. Quando ele faz fonação, ele tem um fechamento bom, fica um esfíncter bem fechadinho. Essa naso é depois de 3 meses e meio, foi logo depois da estenose que ele teve, que ele fez essa naso. Mas aí dá para a gente pensar juntos, e aqui é a primeira voz dele, tá? Ele tinha uma voz que era muito ar, estava no que a gente chama de falsete paralítico, ele tinha uma frequência fundamental dessa voz que ia a quase 300 Hz, e aí a gente consegue pensar nos exercícios, né? Juntando. Porque a terapia é isso mesmo, né? Você não faz uma terapia só para voz e uma terapia só para deglutição neste paciente. Você engloba tudo. E a ideia da gente discutir ele é o que a gente consegue fazer que englobe as duas coisas, né? Será que existe alguma coisa que eu consiga fazer, que eu consiga englobar as duas coisas de uma maneira mais bonitinha, no sentido que o paciente não fique com vários exercícios e não consiga aderir a nada? E aí eu abro para vocês o que vocês acham que seria ideal, e aí depois a gente fecha.
Bom, tem perguntas, Cris, ou eu posso comentar? Não, comenta e eu comento depois. Tá bom, então vamos lá. Para pensar nessas estratégias, né? E eu acho que a gente até podia pensar nessas estratégias naquele raciocínio lá de curto, médio e longo prazo. Assim, o que a gente precisaria, né? Que eu acho que essa é a ideia, né, Camila? A curto prazo, o que eu tenho que pensar, né? A partir dos parâmetros que a gente viu nos exames objetivos, né? Bastante resíduo, né? Bastante Sim. resíduo em valécula, né? Nos canais lá, dos recessos piriformes, faringe, né? Então, vamos lá. E mais a imobilidade de prega. Sim, sim. É um caso, a gente tenta deixar, foi exatamente o que a Camila colocou, menos exercício possível para o paciente, né? Então, o que a gente poderia englobar? Várias coisas. Só que é um paciente, né, a gente não viu, né, a clínica dele exatamente, a Cá está aqui para ajudar, mas pelo que você contou, eu fico pensando, ele nessa sarcopenia, né, que ele tem importante. Então, eu fico pensando assim, o que é mais importante trabalhar com ele? Ele tem uma paralisia paramediana? Tem, mas provavelmente ele tem uma força de ejeção também, que também não deve ser tão boa, né? Pelo exame, parece que ele não tem uma ejeção tão boa. Então, a gente sabe que essa elevação iolaríngea também, que não é tão satisfatória, vai atrapalhar essa abertura do esfíncter. Bom, na verdade, ele precisa de uma boa ejeção em função de toda essa cicatriz que ele tem desse pós-operatório, né? Então, ele fica com bastante estase, muito por essa questão e por uma questão também de ejeção que não é boa, né? Então, se eu tivesse que priorizar alguma coisa, a gente sabe que exercícios de força são importantes, né? Os exercícios são bem importantes, por mais que o paciente tenha essa desnutrição aí, os estudos mostram que obviamente, acompanhado com toda uma questão nutricional aí associada, mas é de extrema importância para a gente conseguir melhorar essa ejeção, que ele fica com menos resíduo e para tentar compensar um pouco essa estenose que ele apresenta, né? Agora, ele tem um outro fator importante, que ele é professor, ele precisa da voz para se comunicar, então isso é uma coisa que estava deprimindo ele, e a gente sabe que se melhorar a coaptação glótica também, a gente tem uma memória do quadro como um todo, né, não só de deglutição, como de vocal também. Então, eu priorizaria, assim, tudo que eu melhorasse essa força de ejeção e exercícios de coaptação glótica. Aí, falar do qual exercício de coaptação glótica, aí eu acho que a gente tem que fazer provas terapêuticas e ver qual ele se beneficiaria mais, né? E aí, pelo perfil desse paciente, em pensar qual a frequência, a quantidade de exercício, né? E aí eu acho que a gente vai ter que adequar muito pelo perfil dele. Às vezes tem aquele paciente que você consegue poucos exercícios, poucas repetições, mas mais vezes ao dia, tem aqueles que realmente não vão fazer várias vezes ao dia. Então, acho que isso tudo tem que pesar pelo próprio perfil do caso, né? Eu acho, só confirmando aí nessa linha de raciocínio, que a gente tem, acho que, precisaria de elencar mesmo esses 4 exercícios, né? Melhorar a força de ejeção, essa habilidade, né? Então, trabalhar uma sequência de repetições, uma frequência de exercícios diários, né? E aí dá para trabalhar com os dispositivos, quem tem o IOP, que eu imagino que vocês tenham, ou mesmo com a espátula, né? É isso, a Lazarus, né? O artigo que ela mostra para a gente lá há 10 anos atrás, ela mostra um treino que você vai aumentando aos poucos a força com a própria espátula. Então, é possível. Só que você tem que ir fazendo modificações, né? E aumentando a especificidade em relação a esse exercício, sempre vinculado com a deglutição. A gente tem que trabalhar, sim, a questão da elevação e a estabilização, elevação e anteriorização e estabilização dessa laringe. Aí pensar uma dessas provas terapêuticas, que pode ser o Shakir, pode ser o CTAR, ou pode ser o Mendelssohn, né? Então, assim, eu vou fazer a prova terapêutica e também trabalhar, em algum momento eu vou deixando esse exercício mais difícil e mais específico, né, para exigir mais, né, que eu tenho que realmente pensar em aumentar a carga desse exercício, e pensar nos exercícios ou de empuxo ou de trato vocal semi-ocluído, né, pensando na qualidade de voz e pensando na própria proteção aí de via aérea. E, então, dá para trabalhar nesse tripé, e aí eu acho que a gente conseguiria deslanchar. Podemos passar para o próximo caso, já que nós estamos aqui com 16h37, né? Nós precisamos de finalizar até 5h15, que nós começamos com meia hora de atraso. O que vocês acham?
E foi esse tripé que foi trabalhado, só que a gente só passou a ter resultados satisfatórios com ele quando a gente priorizou a voz, colocou a voz como prioridade, porque para ele isso era a prioridade, né, por todo o histórico. Então, que é aquela coisa de ouvir o paciente, que aí depois ficou, ouvir o paciente que aí depois ficou com essa voz, tá? Então, identificar o que vai aumentar a adesão, né, Camila? O que ele quer? É a partir desse momento do que ele quer que ele vai aumentar a adesão. Né? Tem que ser uma necessidade dele e não o nosso interesse, né? Perfeito. É isso, muito obrigada. Excelente. Irene, por gentileza, apresenta o próximo caso, que vai ser uma discussão riquíssima também. Tá excelente, gente. Todo mundo participando e fazendo várias perguntas, muitos elogios. Dando para ver direitinho? Ok. Então, agora, eu que agradeço a comissão organizadora por estar presente na mesa com a Camila, com a Cris, grande honra também para mim. Essa seleção desse caso, a gente até conversou, eu, a Camila e a doutora Cris, sobre como apresentar, então a gente optou dessa vez. Eu vou falar o caso, a gente também está com o adiantado da hora, né? Eu vou falar, a gente vai deixar para discutir as questões sobre esse caso mais para o final, tá? Eu vou passar esse caso para a gente poder ter o raciocínio. Eu, ao contrário da Camila, eu não tenho as videofluoroscopias para mostrar para vocês, eu tenho resultado da videofluoroscopia, mas eu tenho resultado de outros exames objetivos que eu achei interessante colocar aqui para mostrar que a gente também tem outras possibilidades de mensurar durante um processo terapêutico e a gente observar objetivamente a evolução do caso também, né? Então, eu acabei pegando um caso que até foi publicado no livro o segundo livro da doutora Sapienza, que é o livro do EMST, que é aquele dispositivo de treinamento muscular expiratório. Então, aqui é um relato de caso de uma experiência de um paciente oncológico que foi submetido a uma cirurgia de cabeça e pescoço e tratamento oncológico com a utilização desse dispositivo. Ok. Bom, então, esse caso é um paciente do sexo masculino, tem 69 anos, natural do Uruguai, e foi encaminhado ao serviço de oncologia do Hospital Sírio-Libanês, o qual eu trabalho, em junho de 2018. O diagnóstico foi de carcinoma epidermoide de orofaringe, com extensão da língua oral, e a investigação começou com uma dor de garganta persistente. E aí, nessa investigação, que diagnosticaram esse carcinoma epidermoide de orofaringe. Ele iniciou, isso lá no Uruguai, o tratamento de radioquimioterapia. Então, na verdade, quando ele chegou no serviço do Sírio-Libanês, ele já tinha iniciado esse tratamento de radioquímio no Uruguai, mas na 10ª sessão de radioterapia foi suspenso pelo tratamento pela toxicidade que esse paciente apresentou, todas as intercorrências, interromper o tratamento, aí ele veio buscar ajuda no Brasil. Ele, de antecedente pessoal, hábitos, ele era um paciente que tinha hipertensão arterial controlada com medicação e não tinha o hábito nem do tabagismo, nem de etilismo. A gente tem visto muito, né, nos últimos tempos, câncer de boca, de orofaringe, em pacientes jovens, sem ter fumado e bebido. A gente tem visto muitos casos causados também pelo HPV, pelo vírus do HPV. Bom, em relação ao exame físico, essa parte médica, né, a avaliação da cavidade oral, isso, resultados médicos, né, avaliação médica, eles viram que tinha uma lesão ulcerada, que acometia suco glossoamidaliano esquerdo e loja amidaliana esquerda, com infiltração na mucosa da base da língua à esquerda, soalho de boca, terço posterior de língua oral à esquerda, sem envolvimento ósseo evidente. E a laringoscopia
viram que a laringe estava com mobilidade preservada, então em relação à lesão de prega vocal, na mucosa não tinha nada, hipofaringe também sem alterações, mas tinha, pela laringoscopia, visto esse abaulamento na base da língua esquerda e a presença dessa lesão ulcerada de loja amidaliana esquerda. Então, a ressonância magnética, eu não vou entrar em tantos detalhes aqui para a gente poder se ater mais à parte funcional, porque a gente tem o tempo aqui contadinho, mas foi feita a ressonância magnética, que foi realmente confirmada essa lesão, a extensão dessa lesão, o PET scan, PET CT, que também foi vista, né, a lesão bem localizada nessa região à esquerda. Então, a gente pode ver aqui, onde está a setinha, vocês verem aqui pelo PET. Foi fechado, então, um T4A N1, né, que é a presença de linfonodo sem metástase. Então, foi feita uma hemiglossectomia estendida para a base da língua esquerda. Foi necessário fazer a esquerda da orofaringe, foi necessário fazer esvaziamento cervical, também de níveis 1 a 4 à esquerda, e teve reconstrução microcirúrgica com retalho anterolateral da coxa esquerda, e eles, nesse pós-operatório, para quem não tem conhecimento desse público, desse tipo de paciente, eles fazem uma traqueostomia quando essas cirurgias, essas grandes cirurgias, principalmente por causa de edema de pós-operatório, para que esse paciente tenha a questão respiratória garantida. E o paciente fez tratamento adjuvante na 5ª semana após cirurgia com rádio e quimioterapia. A modalidade da radioterapia foi a IMRT, que é uma radioterapia bem focada na lesão, na região onde está a lesão, evitando que você, que região adjacente seja sofrida pela radioterapia, e o total estipulado foi 60 grays, e foi associada à droga quimioterápica, que é a cisplatina, a cada 3 semanas. Ele teve um total de 3 doses de quimioterapia associada à radioterapia para potencializar o efeito da rádio. Tá? Então, aqui é a peça cirúrgica, né, a retirada da parte parcial da língua com a orofaringe, e aí, no intraoperatório, eles já passam a sonda nasointeral, porque não vai ser viável que o paciente coma, tá? E durante todo esse tratamento, seguindo todo o protocolo institucional, foi aplicado laser de baixa intensidade durante todo esse tratamento radioterápico desse paciente para aliviar os sintomas de mucosite. Não foi feito por nós fonoaudiólogos, que fique claro, essa parte toda do laser foi feita pela equipe da estomatologia, dos dentistas, da equipe do hospital. Bom, então, nos primeiros dias de pós-operatório, esse paciente ficou na UTI para controle hemodinâmico bem rigoroso, teve uma boa evolução clínica e recebeu alta hospitalar no 8º dia de pós-operatório com cano de traqueostomia e suporte nutricional. Então, vocês estão vendo aqui, mas a Irene mostrou uma sonda nasointeral, né, como que de repente aqui aparece uma gastrostomia. O que aconteceu? Logo no pós-operatório, ele estava bem, mas eles viram que o tratamento dele, ele já era um paciente que já chegou com dificuldade para deglutir, já tinha feito radioterapia, e que a radioterapia dele ia ser pesado, então eles optaram, viram que realmente não ia ser fácil ele voltar a comer, já tinha um histórico de pneumonia prévia também, então eles optaram por fazer a gastrostomia antes da alta. Então, ele já fez a gastrostomia 2 dias depois do pós-operatório, já fizeram a gastrostomia, optaram por não fazer no intraoperatório, e ele foi de alta. Bom, após 2 dias da cirurgia, então, o que a fono fez enquanto ele estava internado, durante a internação, entre UTI e a beira-leito? Então, foi feito o trabalho todo de estimulação de deglutição de saliva, para auxiliar nesse processo de decanulação. Então, aproveitando um pouco o que a Camila falou no caso dela, esse caso, de cara, a gente já desinsuflava a cuff, via que ele estava aspirando bastante, não coramos de azul, mas a gente queria trabalhar exercícios bem ativos, que que a gente trabalhasse coaptação glótica também, que tivesse sonorização, sonoridade. Então, a gente deixava esse cuff desinsuflado durante a fonoterapia, ele suportava, apesar da quantidade de secreção, ele
tinha deglutições frequentes, ele estava com uma cânula da marca Charlie, número 7, cuff insuflado, mas a gente podia estar manipulando esse cuff. Ele tinha um edema cérvico-facial bem importante, que fazia com que ele tivesse restrição de movimento cervical. Além do movimento cervical, ele tinha uma restrição importante também do movimento da língua, pela glossectomia parcial. Na verdade, ele engolia a saliva com pouca frequência, pela falta de estímulo, pela uma estrutura nova reconstruída na cavidade oral, por estar com edema e não percebendo que o que ele podia movimentar, o que ele não podia movimentar, que é algo muito comum da gente ver nesses pós-operatórios. Então, quanto mais precocemente a gente entra, de acordo, né, com a autorização médica, a gente vê que a gente já propicia essa frequência de deglutição, e aí esse processo de percepção, engolir com mais frequência, ele ocorre mais rapidamente. Qualidade Irene, vocal. Nós temos mais 22 minutos até o nosso término total, tá? Perfeito. Só para você se organizar. Perfeito, tá. Então, ele tinha uma qualidade vocal molhada moderada, uma rugosidade discreta e laudines bem fraca, tá? E ele aspirava grande quantidade de saliva. Bom, não foi feito nenhum exame objetivo enquanto internado, porque ele não tinha nem indicação clínica para fazer naquele momento, porque a clínica estava bem clara, tá? Então, o foco na reabilitação desse caso. Inicialmente, estímulo tátil-térmico para aumentar a frequência de deglutição de saliva, tentando manter o cuff desinsuflado o máximo possível e ocluir essa cânula de traqueostomia para fazer esse processo de decanulação, exercícios para mobilizar estruturas remanescentes, porque ele tinha uma amplitude reduzida, pedia deglutições com esforço, a drenagem para o linfedema dessa região cérvico-facial beneficiou, inclusive, os movimentos dos órgãos fonoarticulatórios também foi realizado. Estimulações eram feitas diariamente pelo fonoaudiólogo, uma vez por dia, tá? Bom, e aí, no 15º dia de pós-operatório, ele retorna ao ambulatório, ao consultório, com o objetivo de reintrodução de alimentação por via oral, pois foi um período já que a cicatriz já foi considerada que estava tudo bem, então que a gente podia começar a reintroduzir alguma coisa. Em relação à nutrição, a parte nutricional, que é super importante, inclusive, para esse processo, o peso dele habitual era 77,5 kg, mas ele estava com 64, e aí fez toda a medida com o pessoal da nutrição, e foi considerado que ele estava com uma desnutrição leve. Ele já no 15º, ele já estava sem a traqueostomia, estava conseguindo ficar bem ocluído, então o trabalho ali era realmente de mobilidade e reintrodução de alimentação por via oral. Continuou com a gastrostomia por o processo, por causa da questão toda nutricional durante a radioterapia. Bom, qualidade vocal, mantinha-se molhada moderada, ele tinha atraso para iniciar a deglutição de saliva, então, como boa parte da língua foi retirada, inclusive quando você tem essa parte da base da língua, quando ela é retirada, esse início da deglutição, porque você perde essa parte sensorial da base da língua com a parede posterior da faringe, o que dificulta um pouco esse início da deglutição. A elevação laríngea dele era reduzida gravemente, e as consistências que foram avaliadas foi 3 e 5 ml, tanto na consistência néctar, mel e pudim. Estase grave, ele ficava na cavidade oral, dificuldade para a ejeção do bolo, atraso para iniciar a deglutição, presença de tosse, então ele não tinha alteração de sensibilidade nesse sentido, porque ele tossia antes, tossia durante. A Viviane está perguntando como foi a progressão do tempo de cuff desinsuflado mediante aspiração salivar. Tá. O Vivi, você se importa de eu fazer esse comentário no final? Eu explico direitinho isso no final, até para a gente fazer todo o raciocínio do caso, aí segura essa pergunta aí que eu respondo para ela, tá bom? Então, o pigarro e a tosse dele não eram fortes suficientes para eliminar a penetração e aspiração que ele tinha. Então, eu considero um dado extremamente importante a gente sempre verificar se essa tosse voluntária, se o pigarro que a gente solicita, o quanto que ele é fraco, o quanto que ele é forte, o quanto que ele é protetivo para essas penetrações e aspirações que esse paciente apresenta. Então, o que a gente
a gente tem como uma medida nossa objetiva, que a gente tem como o nosso marcador, a gente sempre que possível, a gente faz a medida do fluxo de tosse pelo PeakFlow, que é esse instrumento aqui, que é de fácil acesso, que a gente consegue comprar. Então, a gente faz a medida do PeakFlow, e eu uso o aparelho analógico mesmo, não uso digital, e o dele deu 410 litros por minuto, abaixo do esperado pela altura dele, que era 1,86 m, e a idade de 69 anos. Esse gráfico que eu coloquei aqui, isso é fácil de vocês conseguirem pela internet mesmo, tá? Eu coloquei aqui ilustrativo, você sempre vê pela altura do paciente, pelo sexo, aqui é feminino, aqui é masculino, e pela idade. E aí você consegue ver qual seria o valor esperado para aquela idade, aí você tem um desvio padrão de para menos e para mais, mas o dele estava abaixo do esperado para a altura dele, pela idade e pelo sexo, tá? Então, ou seja, a tosse dele realmente era fraca, que nem a clínica mostrava. E aí, como ele tinha essa tosse fraca, a gente quis ver também como é que estava a medida de pressão expiratória máxima dele. E aí a gente tem o manovacuômetro digital, e a gente fez essa medida. E a gente viu que ele estava com 75 centímetros de água, que para idade dele, sexo, também, aqui essa tabela aqui também você consegue ver a normalidade para o sexo masculino e feminino da INS e da ES, e ele também estava abaixo do esperado, o que justificava também esse fluxo de tosse dele também ser abaixo do que se esperava, mas, em função de todo o quadro cirúrgico, justificava-se. Então, a gente vê que era realmente algo que deveria ser trabalhado e que podia ajudá-lo. Bom, para o tratamento fonoaudiológico, nesses casos de pós-operatório, não existe nenhum estudo, eu fiz um levantamento agora recente, sobre você utilizar o IOP, né, o IOP, que é o medidor de pressão de língua, para pacientes que tiveram ressecções. Eles usam muito na cabeça e pescoço essa medida para quem fez apenas radioquímio, porque você tem estrutura íntegra para você colocar o bulbo do IOP para você conseguir medir a pressão, não só anterior quanto posterior. Mas eu tenho feito essa medida com os meus pacientes de pós-operatório de cirurgias de boca, até para poder trabalhar um pouco essa amplitude do movimento, porque como você tem um feedback visual através desse dispositivo, com luzes, até para, a gente sabe que a medida que aquilo ali vai me fornecer é longe de ser a medida ideal, igual no caso dele foi 10 kPa, a literatura mostra entre 32 e 34 kPa como uma medida razoável, né, dentro da normalidade, na verdade, o dele era 10, mas não é porque era 10 que impossibilitaria ele de comer, mas já justificava que ele tinha um risco importante de aspiração por essa medida, tá? E, através também desse resultado do IOP, você não só mede, mas você consegue também fazer a terapia. Então, foi muito interessante, porque com a terapia, aqui você consegue ver umas luzinhas acendendo quando ele consegue fazer a pressão, então estimulava ele fazer o movimento de língua, tá? Então, eu consegui fazer essa medida, eu tinha essa medida dele padrão. Foi feita a videofluoroscopia, então eu já vou direto aos achados, né? Néctar, mel e pudim foram testados. Ele tinha a escala de penetração e aspiração dele foi nível 8 e a escala de severidade da disfagia foi nível 2, de acordo com a escala de O'Neill. Ou seja, ele tinha uma estase grave, ele era incapaz de limpá-lo, ele aspirava, ele penetrava, era realmente uma videofluoroscopia bem ruim, tá? Mas eu quero chegar na terapia, por isso que eu não vou ter tantos detalhes aqui que a gente não tem tempo. Então, a reabilitação, a gente começou com a reabilitação tradicional, de trabalhar a amplitude do movimento, que era o que ele precisava, elevação laríngea, todos os exercícios que envolviam força, deglutições múltiplas, deglutição com esforço, mas com essa presença de tosse e pigarro fraco, ele tinha a possibilidade de comprar o MST, e eu acabei solicitando que ele comprasse o MST. O MST ele foi calibrado em 75%, em cima do valor de 75% da pressão expiratória máxima dele, e foi solicitado para ele fazer, conforme o protocolo coloca, 5 séries de 5
uma vez por dia, todos os dias, de segunda a sexta, na verdade, 5 vezes na semana. Bom, nas primeiras 2 semanas de terapia, ele evoluiu muito bem, ele conseguiu aumentar o volume dele por via oral e realizar todos os exercícios do programa com facilidade, enquanto ele estava aqui no Brasil, tá? A terceira semana ele evoluiu com um pouco de fraqueza, dor para engolir em função da mucosite e não estava conseguindo realizar tão bem os exercícios por conta própria. Ele teve uma desidratação importante, perda de peso importante, enfim. E aí, no final da radioquimioterapia, todos os valores de pico de tosse, manovacometria deles ficaram inferiores ao que ele tinha, tá? Então, vocês lembram que era 410, caiu para 350. Era 75 centímetros de água, a manovacometria caiu para 65. Ou seja, a gente vê o quanto que a radioquimio realmente debilita no processo, mas não por isso que a gente vai deixar de estimular, deixar de fazer exercícios que esses pacientes precisam fazer, né? Bom, ele ficou mais um mês no Brasil e quis fazer terapia todos os dias, desculpa, o Brasil aqui saiu com Z, tá? Ele quis fazer exercício todos os dias para ver se maximizava o máximo possível antes dele voltar para o Uruguai, de novo, Brasil com Z. E quando ele voltou, ele retornou para o país após 2 meses de permanência no Brasil, e aí ele voltou, depois de 3 meses, ele voltou, ficou 2 meses no Uruguai, e depois de 3 meses ele voltou ao Brasil para as consultas médicas, etc. e tal. E aí, o que foi visto? Que o pico de tosse dele tinha melhorado, foi para 420, que a pressão expiratória máxima dele estava em 95 centímetros de água, ou seja, melhor, ele estava em 75, antes de começar a rádio foi para 95, e que a pressão máxima da língua dele estava 12 quilopascal. Desculpa. Tá, espera só um pouquinho. Quanto que era antes a pressão máxima da língua dele no começo? A pressão no pós-operatório? Era 10 quilopascal, 10 quilopascal. Tá? Desculpa, esse valor aqui que eu tô passando para vocês foi antes dele voltar para o Uruguai, foi durante esse 1 mês que ele ficou no Brasil fazendo terapia todos os dias para maximizar o máximo que podia. Então, ele voltou para o Uruguai com 420 litros por minuto no peak flow, com 95 centímetros de água na manovacometria e com 12 quilopascal de pressão máxima de língua. Solicitei que ele continuasse fazendo os exercícios diariamente no Uruguai, tentamos contatar uma fonoaudióloga lá para atendê-lo, mas ele realmente não fez nada dos exercícios, e a esposa relatou que a única coisa que ele fez por conta própria foi o MST, era a única coisa que ele fazia, e isso foi ele que decidiu por ele mesmo, só que ele resolveu fazer 3 vezes por dia. Então, ele, por conta própria, resolveu, falou, bom, como eu só vou fazer esse aparelho, eu vou fazer ele 3 vezes por dia. E assim foi esse processo. Então, ele voltou, e aí, o que ele fez? É que a gente também não tem tanto tempo para falar do protocolo do MST, mas a cada semana eu orientei a ele... Temos 9 minutos até o final. Ok, estou finalizando. Eu orientei que a cada semana, se ele sentisse que estava tudo bem para fazer o MST, que ele aumentasse 1/4 do giro, para que ele deixasse a carga do MST mais forte, mais pesada, para ele desenvolver esses grupos musculares, né? Para que ele fortalecesse essa musculatura. E aí ele foi, a cada semana, ele foi girando 1/4, se ele via que ele conseguia, para tentar deixar o dispositivo mais difícil e a gente ter metas, né? Ele não ficou com a mesma carga sempre. A cada semana a carga foi ficando mais pesada e ele foi desenvolvendo esses grupos musculares. Bom, e aí, após 3 meses da saída dele do Brasil, ele voltou 5 meses depois da cirurgia, o que foi visto? Que a pressão máxima da língua dele estava 18 quilopascal, o bulbo foi colocado na porção que eu via que ele tinha mais contato com o palato para fazer a pressão, tá?
Ele repetiu a videofluoroscopia e os níveis da videofluoroscopia também, a escala de penetração e aspiração foi para nível 6 e a escala de severidade da disfagia foi para nível 3. Ou seja, esses 3 meses na cidade, no Uruguai, fazendo o MST, quando ele voltou, os parâmetros todos os 3 estavam melhores. E aí, o que eu coloquei para a gente fechar aqui e discutir, né? Na verdade, ele optou por fazer o MST 3 vezes por dia, aumentando carga. É um caso complexo, pós-tratamento de câncer de cabeça e pescoço, e que a gente viu que, teoricamente não, ele mostrou resultados positivos. O pico da tosse melhorou, a pressão expiratória também aumentou, a pressão de língua também aumentou, e o resultado videofluoroscópico também. Aí a grande pergunta é, ele estava comendo, né? Ele estava comendo. Então, o que realmente fez com que esses parâmetros todos melhorassem? Será que pela clínica dele está melhorando? Foi o dispositivo também que ajudou a melhorar todos esses parâmetros? E pelo fato dele estar comendo também, fez com que ele movimentasse toda a estrutura e eu conseguisse uma melhor resposta do IOP, né? Então, a gente sabe que, apesar da influência do treinamento muscular respiratório nos músculos suprióideos, na amplitude e no movimento do complexo laríngeo, na abertura do esfíncter, na proteção de vias aéreas, a gente viu que ele teve, inclusive, a ativação de outros músculos envolvidos na deglutição, não só os que são descritos na literatura, mas como orbicular dos lábios, por causa da apreensão do dispositivo, bucinador, que participam ativamente, né, na fase oral da deglutição. Então, o artigo do Park et al. 2016, que fala de MST, ele fala que o MST é um método que você treina não só fase oral, quanto fase faríngea também, pelo envolvimento de outros grupos musculares, não pensando só em supra e infraioide e musculatura expiratória. Então, a grande pergunta é, né, será que esse treino teve influência pelo dispositivo, esse aumento da pressão da língua teve influência pelo dispositivo do MST ou foi devido apenas ao treino via oral ou ambos? Né? Essa é uma pergunta. Então, será que o movimento do complexo laríngeo não pode ter apresentado influência indireta, a gente sabendo que músculos intrínsecos da língua, como o euglosso e o genuglosso, também têm origem e inserção de alguma das fibras no ocioide? Então, você indiretamente trabalha também a musculatura da língua, fazendo esses dispositivos com sopro que tem carga, né? E, para finalizar, para falar para vocês que após 1 ano de tratamento, o paciente está se alimentando com líquido, na consistência mel, e comendo semissólido, e continua fazendo MST, aumentando a carguinha dele, sempre que ele vê que é possível, toda semana, e faz 3 vezes por dia o dispositivo, que é algo que não é protocolo, mas é para mostrar que protocolo, a gente vai discutir isso um pouquinho, muitas vezes é para pesquisa, e nem todos os pacientes têm que ser engessados em protocolo, e a gente tem que ver realmente a real necessidade, a gente parar para pensar que muitas vezes a gente, os pacientes não são tamanho único, né, igual roupa, né, de um tamanho só que veste várias pessoas, a gente tem que pensar naquele paciente que está ali sentado na sua frente, o que realmente ele se beneficiaria, né, para desenhar um estudo bem redondo, e a gente poder fazer, né, ser um estudo fidedigno, realmente a gente tem que usar o que a literatura utiliza, mas para tratamento, a gente vê aquele paciente, realmente a gente conseguir um resultado específico, tem que olhar aquele paciente para ele mesmo, né, para aquele caso ali, isoladamente. Esse é o paciente, sem tráqueo, vocês podem ver aqui a rigidez importante, se a gente for olhar aqui no pescoço, aqui a reconstrução na cavidade oral, e só para vocês terem uma ideia aí de todo o trabalho que foi realizado. Tem muita coisa para discutir desse caso, mas é para a ideia principal a gente conseguir discutir aqui. Cris, super obrigada, e deixo essa moderação nas suas... Nós temos 3 minutos para finalizar. Então, eu acho que a Camila podia fazer alguns comentários em relação ao caso, até essa discussão final, né, que eu acho que é interessante. Eu faço alguns comentários e aí a gente nos despede, né, de todo o congresso, e está sendo
Oportunidade ímpar. Vamos lá, Camila. Uma coisa que acho que conversa entre os dois casos e que, para um congresso de fonoaudiologia que tem muita gente em formação, que vale a pena a gente ressaltar, é a importância de ouvir o paciente, né? Neste entendimento dele só gostar de fazer o MST, assim como o meu paciente queria priorizar a voz. Neste entendimento, a gente consegue planejar uma terapia respeitando os protocolos como eles devem ser respeitados, mas customizar essa terapia para a necessidade deste paciente. Então, eu acho que isso é o que a gente não combinou os casos, mas eu acho que isso fecha muito este raciocínio. E aí, o que eu me perguntei, anotei várias coisas aqui, depois a gente vai ter que conversar, Irene, mas até o que eu me pergunto é assim, o quanto que o ganho de peso e o ganho de massa muscular não influencia também nessa força de tosse e nessa pressão da tosse e nessa força da língua, né? E o quanto que a gente também tem que trabalhar com isso, se isso foi trabalhado em parceria com a nutrição, essa suplementação alimentar, que foi, né? Que eu acho que as coisas casam. E que é isso, eu não acho que um exercício, as coisas estão muito interligadas entre voz, deglutição, e os exercícios, eles estão muito interligados. Então, às vezes, um exercício, ele tem um foco proximal, né, que é aquele que eu trabalho diretamente, mas indiretamente ele atinge os focos distais, porque os músculos e a fisiologia está interligada. Então, muito bacana e a gente poder usar o MST não só dentro do protocolo, mas dentro de outras possibilidades, valorizando o feedback que esse aparelho nos traz, que a gente também sabe que é um motivador para o paciente querer fazer mais, querer aumentar a carguinha dele. Até hoje ele faz porque certamente ele quer chegar numa carga específica. Exato, é desafiador para ele. Né, é desafiador, chegar aos 150 centímetros de água, né, é exatamente isso, e realmente, eu acho que não dá para saber, claro que ele estava com a nutrição associada, e isso faz, obviamente, diferença para que o exercício dê resposta, eu acho que é exatamente o que você falou, é um conjunto, né, da parte nutricional associada à execução do movimento, sem a menor dúvida, que a amplitude do movimento dele era outra, completamente diferente, né? Acho que são momentos diferentes que você tem que decidir aí essa carga a partir da adesão. Nosso tempo acabou, infelizmente, e já são 5h10, nós Fala para a estamos Vivi nos me nossos mandar 25 minutos. E aí, por favor, é isso que eu estou pergunta. falando. A Vivi está perguntando aqui, então, por favor, envie a sua pergunta para a Irene. E muitíssimo obrigada. Eu gostei demais, amei participar da mesa, dos casos, da nossa discussão e da participação aqui de todos no chat. Um beijo grande para todos vocês. E a gente finaliza, então. Obrigada.